tá ligado ao perfil, né? Você, a partir do momento que você pensou em trabalhar ali no backstage, eu imagino que a visão de olhar as coisas por trás, né? De fazer o evento acontecer, deve ser algo assim... A parte técnica que te ajuda, né? Te Sem impulsiona. dúvidas. Você saber que botão é aquele, que isso aqui vai acontecer, Exato. isso, Eu acho que cada passo que você dá na carreira, ele vai te ajudar de uma forma ou de outra. Uhum. Eu cometi erros na minha carreira Boa. que eu lá atrás cometi e hoje eu uso esses erros de alguma forma para me ajudar em alguma coisa, né? Eu tive opções, ou eu tomei decisões na minha vida lá atrás que eu me arrependi de várias delas. Só que ao mesmo tempo eu também consigo entender e perceber que essas decisões erradas também me ajudam hoje. Sim, sim. Né? Então hoje numa negociação de contrato, numa negociação de conteúdo, eu consigo utilizar coisas que eu aprendi, que eu apanhei lá atrás, que eu errei lá atrás, para hoje isso não voltar a acontecer. Filtrar, né, o que é bom, o que é ruim e usar aquilo para você no futuro. Exato. Não tem sucesso sem erro. Não existe facilidade, né? Sem dúvida. Você é o caminho que a gente vai buscar, lógico, acertando, errando e vai seguindo a sua vida profissional e a pessoal e tudo mais, né? E aí como é que você desenrolou a sua carreira? Porque você aprendeu bastante, viu ali cada vez mais que esse mundo te pertencia. Falei, porra, agora vai. Quando você sentiu assim, olha... isso mesmo. Assim, eu gostei muito de tudo que eu fiz no Canal Rural. Ali dentro eu aprendi muito da parte técnica, mas eu sabia que o meu mundo não era esse. O meu mundo era o mundo de produção, né? De atuar nos bastidores, de fazer as coisas acontecerem, de viabilizar coisas para que alguém aparecesse no ar, para que algum projeto, alguma coisa fosse acontecer baseado no meu trabalho. E aí foi que eu fui para HBO em 97, né? E lá eu comecei a trabalhar na área de produção de chamadas da HBO, e sempre com o objetivo de trabalhar com esporte. Né? Tá. O esporte em geral, algum específico? O esporte em geral. Eu sempre quis ter sempre quis atuar, né? Naquele momento, então, em 97, 98, nós já tínhamos a ESPN, né, funcionando no Brasil, já tínhamos o Sport TV funcionando no Brasil e o Band Esportes que veio a nascer em 2002. Então... E, fora isso, a gente tinha as TVs abertas, né? A Band, que tinha o show do esporte, que tinha a faixa nobre do esporte e tudo mais. Então, eu sempre coloquei que era esse o meu nicho, né? O foco que eu queria trabalhar. E aí, lá na HBO, todo mundo sabia que eu queria trabalhar com esporte. E a HBO nos Estados Unidos tinha uma faixa, nos Estados Unidos e na América Latina, porque o boxe é muito forte na América Latina, eles tinham uma faixa noturna de boxe, todos os sábados. E aí resolveram testar essa faixa noturna no Brasil. Então, quem vai fazer? Põe o Evandro é o cara do esporte, manda ele. Falei, beleza. Então eu fui para Las Vegas fazer uma luta de boxe e naquela época a gente contratou o Alexandre Santos, que era narrador da Bandeirantes. Né? Como era o canal fechado, tal, a Bandeirantes autorizou naquele momento, e foi aí que eu conheci o Alexandre. Então a gente foi para Las Vegas fazer uma luta, depois fomos para Miami fazer uma luta, acho que foram 3, eu não lembro onde foi a terceira. E aí eu virei amigo do Alexandre. Mas quando você fala assim, eu fui lá fazer o evento, a gente, o que é esse fazer o evento? Usa assim? aquele crachazinho com a sua foto isso, e pode entrar em todo quanto é lugar? Não, nesses da HBO, nesses de luta não, porque era um processo muito simples, a gente chegava, já tinha uma mesa montada, né, com o microfone dele e do comentarista, e eu tava ali muito mais para auxiliar, olha... Deu problema, precisa de água, precisa de alguma coisa, eu tava ali para ajudar. Eu vim fazer eventos mesmo mais para frente quando eu comecei a trabalhar na Band.